Eu nunca imaginei que seria a pessoa que teria que escolher entre a família que me criou e o homem com quem eu queria passar o resto da minha vida. Eu sempre acreditei que esses dois mundos em algum momento iam se misturar, como acontece em todas as histórias felizes que a gente vê por aí. Mas na noite em que desliguei o telefone na cara do meu pai e bloqueei o número dele logo em seguida, eu percebi uma coisa assustadora. Às vezes, o amor não une famílias. Às vezes, ele destrói tudo. E a pior parte? Eu ainda não sei se fiz a escolha certa. Tudo começou de um jeito tão normal, quase perfeito demais, como aqueles relacionamentos que as pessoas invejam em silêncio, mas não comentam. Eu conheci o Rafael há pouco mais de 2 anos, numa quarta-feira qualquer que, na época, não parecia ter nada de especial. Eu tinha saído mais tarde do trabalho, cansada, com a cabeça cheia, e parei numa cafeteria pequena perto da Avenida Paulista antes de ir para casa. Ele não era chamativo, não tentava parecer mais interessante do que era, não tinha aquele tipo de carisma barulhento que costuma chamar atenção assim que entra num lugar. Ele era firme, presente, o tipo de homem que olhava nos seus olhos quando você falava e realmente escutava, como se aquilo que você estivesse dizendo importasse de verdade. E lembra de pensar como aquilo era raro. A gente começou devagar. Um café virou conversa. A conversa virou caminhada. As caminhadas viraram noites longas, sentados num banco do parque ou encostados no carro depois do jantar, falando sobre tudo. Nossa infância, nossos medos, nossas famílias, as coisas que a gente carregava sem contar para ninguém, o tipo de vida que queria construir um dia. Havia uma calma nele que eu não conseguia explicar. Estar com ele não parecia caos, nem obsessão, nem aquele frio na barriga descontrolado que tanta gente confunde com amor. Parecia casa. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Porque quando alguma coisa parece certa demais, sempre existe uma voz silenciosa no fundo da mente dizendo que não vai durar. Alguns meses depois que começamos a namorar, essa voz ficou mais alta. A gente estava sentado no apartamento dele numa noite chuvosa. Era uma chuva bem típica de São Paulo, começando mansa e depois engrossando de repente, batendo nas janelas como se quisesse entrar. O ventilador estava ligado, a televisão estava ligada sem som, e ele tinha passado a noite inteira mais quieto do que o normal. Não distante, não frio, só pensando. Eu percebia que tinha alguma coisa pesando nele, até que, finalmente, ele olhou para mim e eu vi a hesitação, o medo. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse. Na mesma hora, meu estômago despencou. É engraçado como o corpo percebe certas coisas antes da cabeça. Essa frase, eu preciso te contar uma coisa, nunca leva a lugar simples. Eu me preparei para qualquer coisa. Para descobrir uma mentira, uma ex escondida, alguma coisa que me obrigasse a rever tudo. Mas o que ele disse, eu não estava pronta para ouvir. Ele me contou sobre o passado dele, sobre como, quando tinha 16 anos, a mãe dele ficou muito doente. Não era uma doença passageira. Era o tipo de doença que vai levando tudo embora aos poucos. Não só a saúde, mas o dinheiro, a esperança, a estabilidade da casa inteira. Ele ainda era um garoto, tentando segurar tudo, tentando ser forte de um jeito que menino nenhum devia ser obrigado a ser. E, em algum momento no meio daquilo tudo, ele fez uma escolha.
Se envolveu com pessoas com quem nunca deveria ter se envolvido. Começou a fazer coisas que sabia que eram erradas. Não porque gostasse daquela vida, não porque tivesse sonhado com aquilo, mas porque naquela época ele não enxergava outro caminho. Ele disse que estava no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada. Que entrou numa situação maior do que ele conseguia controlar. E quando tudo desmoronou, ele não entregou ninguém acima dele. Porque naquele mundo, ser chamado de dedo duro podia custar mais do que a liberdade. Então ele assumiu a queda. 6 anos. 6 anos da vida dele perdidos, antes mesmo de ele ter tido a chance de virar adulto de verdade. E enquanto ele estava preso, a mãe dele morreu. Eu me lembro do jeito como a voz dele se quebrou quando ele disse isso. Não foi alto, não foi dramático, não teve choro exagerado. Foi só uma rachadura quieta, funda, como se aquela parte dele nunca tivesse cicatrizado de verdade. Eu devia ter estado lá, ele disse. Eu devia ter feito diferente. Eu não sabia o que responder. Minha cabeça estava correndo, tentando entender tudo ao mesmo tempo. O homem que estava sentado na minha frente, o mesmo que segurava minha mão com delicadeza, o mesmo que sorria de forma tímida, o mesmo que ajudava os outros no fim de semana, tinha vivido uma realidade que eu mal conseguia imaginar. Eu devia ter ficado com medo, devia ter me afastado, devia ter ido embora, mas eu não fui, porque a pessoa que ele estava descrevendo não parecia a pessoa que eu conhecia. E eu disse isso para ele. Eu disse que o passado dele não apagava quem ele tinha se tornado. Que as pessoas cometem erros, às vezes erros enormes, mas isso não significa que estejam condenadas para sempre. Eu consegui ver nos olhos dele o exato momento em que minhas palavras chegaram. Era uma mistura de alívio com incredulidade, como se ele já tivesse preparado para me ver pegar a bolsa e sair dali na hora em que soubesse da verdade. Mas eu fiquei, e a partir daquele momento, alguma coisa entre nós mudou. Não de um jeito ruim, de um jeito mais profundo. Como se eu tivesse sido autorizada a ver a parte dele que ele escondia do resto do mundo. Com o tempo, eu fui vendo ainda mais que ele era agora. O Rafael trabalhava numa empresa de manutenção e reforma residencial. Nada glamouroso, nada que rendesse status, mas ele tinha orgulho do que fazia. Toda vez que ele consertava alguma coisa, montava alguma coisa, resolvia um problema na casa de alguém, havia uma satisfação silenciosa nele, como se ele estivesse reconstruindo mais do que paredes, portas ou telhados. Todo sábado, ele fazia trabalho voluntário numa cozinha solidária da igreja do bairro, servindo almoço para moradores de rua e famílias em dificuldade. Não por aparência, não por elogio. A maioria das pessoas nem sabia. Ele simplesmente aparecia, semana após semana, servia comida, puxava conversa, tratava com dignidade gente que quase sempre era ignorada por todo o mundo. E todo domingo ele ia à missa. No começo, eu não ia com ele. Religião nunca foi uma parte importante da minha vida. Minha família até se dizia católica, mas aquelas pessoas que só lembram da igreja em casamento, batizado e velório. Mas um dia ele me perguntou se eu queria ir com ele, sem insistir, sem me pressionar, só me convidando. Então eu fui e eu vi ele sentado no banco da igreja, a cabeça levemente baixa, ouvindo como se aquilo importasse de verdade, como se aquilo desse a ele algum eixo, algum chão. E foi ali que eu percebi, aquilo não era sobre imagem,
não era performance. Era a forma que ele tinha encontrado de se manter no caminho pelo qual tinha lutado tanto para voltar. Ele não era perfeito, mas estava tentando. Isso importava mais para mim do que qualquer outra coisa. Então, quando ele me pediu em casamento no fim de semana passado, eu não hesitei. Foi simples, romântico, daquele jeito quieto e sincero que era tão a cara dele. Nada de grandiosidade, nada de plateia, nada de espetáculo. Só nós dois, num lugar que significava muito para os dois, com um anel na mão dele e esperança nos olhos. E eu disse sim. Eu me senti feliz. Feliz de um jeito profundo, inteiro, verdadeiro. Como se finalmente as coisas da minha vida estivessem se alinhando em algo concreto e real. Eu mal consegui esperar para contar para os meus pais. Esse foi meu primeiro erro. No começo, eles ficaram radiantes. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai parecia orgulhoso. Os dois fizeram perguntas, quiseram detalhes, começaram a falar do casamento como se ele já estivesse acontecendo. Minha mãe perguntou se eu já tinha pensado em igreja ou salão. Meu pai brincou com a ideia de entrar comigo na cerimônia. Por um instante, tudo pareceu perfeito, como se eu tivesse estado certa o tempo todo. Como se os dois mundos, afinal, fossem se unir. Mas alguns dias depois, tudo mudou. Meu celular tocou. Era meu pai. E no segundo em que eu ouvi a voz dele, eu soube que tinha alguma coisa errada. A voz estava mais fria, mais dura. Como se toda a warmth, toda a empolgação dos dias anteriores tivesse desaparecido completamente. Eu fui atrás da vida dele. Ele disse. Essas palavras fizeram meu peito apertar na hora. Ele me contou que tinha mandado investigar o Rafael, que tinha descoberto tudo. As acusações, a prisão, o passado dele inteiro. Eu tentei explicar. Disse que eu já sabia. Disse que o Rafael tinha sido honesto comigo desde o começo. Que eu não tinha escondido nada. Mas meu pai não quis saber. Para ele, nada disso fazia diferença. Tudo o que ele enxergava cabia numa palavra só. Bandido. Ele repetia isso de novo e de novo. Como se a repetição bastasse para apagar tudo o resto que existia no Rafael. Esse homem é perigoso, meu pai disse. Você não constrói uma família com alguém assim. As minhas mãos estavam tremendo naquela altura. Não de medo, de raiva, porque ele não conhecia o Rafael. Ele não via o homem que eu via. Não via o esforço, a mudança, os anos que ele tinha passado tentando se tornar uma pessoa melhor. Tudo o que meu pai via era um passado que não podia ser desfeito. Eu tentei de novo. Disse que o Rafael nunca tinha me feito sentir insegura. Disse que ele tinha mudado. Disse que as pessoas merecem uma segunda chance. Mas meu pai me cortou. Se você se casar com esse homem, ele falou, com a voz firme e definitiva, nós não vamos estar lá. E não vamos te apoiar. As palavras ficaram suspensas no ar como uma coisa pesada, sufocante. Aquilo não era só desaprovação, era um ultimato. E naquele momento, alguma coisa dentro de mim arrebentou. Eu nem reconheci minha própria voz quando respondi. Ela saiu calma. Calma demais. Aquele tipo de calma que só aparece quando uma parte de você já decidiu, mesmo antes de você perceber. Então, não venham. Do outro lado da linha, houve silêncio. Não um silêncio de quem está pensando no que dizer. Um silêncio de coisa irreversível. Um silêncio em que as duas pessoas sabem que cruzaram uma linha.
e que não dá mais para voltar atrás. Eu conseguia ouvir a respiração do meu pai, lenta, controlada, como se ele estivesse tentando não explodir. Você está mesmo escolhendo ele no lugar da sua família? Ele perguntou. Essa pergunta doeu mais do que qualquer outra coisa que ele tinha dito, porque não era só uma pergunta, era uma acusação. E por um segundo, eu hesitei. Não porque eu tivesse duvidado do Rafael. Não porque eu tenha passado a achar que meu pai estava certo. Mas porque eu entendi, naquele exato instante, o tamanho real daquela escolha. Aquilo não era só sobre casamento. Não era só sobre a aprovação dos meus pais. Era sobre perdê-los. As pessoas que me criaram. Que estiveram em cada aniversário, em cada conquista, em cada fase da minha vida, antes mesmo de eu saber quem eu era. Minha garganta apertou. Meu peito ficou pesado. E por um segundo, eu não era uma mulher adulta prestes a casar. Eu era só uma menina querendo que os pais sentissem orgulho dela. Mas então, eu pensei no Rafael, no jeito como ele me observava quando achava que eu não estava vendo. No jeito silencioso, como tentava ser melhor todos os dias. No fato de ter me contado a verdade, mesmo sabendo que aquilo poderia custar tudo. E eu percebi uma coisa que deixou a escolha clara. Eu estou escolhendo o meu futuro, eu disse. Eu não acho que meu pai esperava essa resposta, porque a próxima coisa que eu ouvi não foi raiva, foi decepção. E decepção, às vezes, corta muito mais fundo do que grito. Você está cometendo um erro, ele disse em voz baixa. E então a ligação terminou. Eu fiquei sentada por muito tempo depois disso. O celular ainda na minha mão, a tela escura, meu reflexo ali, me olhando de volta, como se eu estivesse vendo outra pessoa. Meu coração estava disparado, mas o resto de mim parecia entorpecido. E eu sabia o que precisava fazer. Então, bloqueei o número dele. Minhas mãos tremeram quando eu fiz isso. Não porque eu não quisesse, mas porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. Aquele gesto simples, aquele toque na tela, não era só bloquear um número, era cortar uma parte inteira da minha vida. E eu disse a mim mesma que estava tudo bem com isso. Eu precisava acreditar nisso. Mas não parou ali. As ligações começaram no dia seguinte. Primeiro foi minha mãe. O nome dela apareceu na tela do celular. E por um segundo, meu dedo ficou pairando ali. Eu quase consegui ouvir a voz dela na minha cabeça. Macia, preocupada, pedindo que eu repensasse, pedindo que eu pensasse melhor, só mais uma vez. Eu não atendi. Depois veio minha tia, depois meu primo, depois gente com quem eu nem falava havia meses. Toda a ligação vinha carregando a mesma mensagem. Seus pais estão preocupados. Você está agindo no impulso. Você não sabe com que tipo de homem está se envolvendo. Alguns falavam com cuidado, outros com julgamento. Alguns nem faziam questão de esconder o desprezo, mas todos tinham uma coisa em comum. Nenhum deles conhecia o Rafael de verdade. E era isso que tornava tudo tão frustrante. Eles não estavam reagindo ao homem que eu amava. Estavam reagindo a uma versão dele que só existia no passado. Uma versão que ele já tinha deixado para trás. Eu comecei a ignorar as ligações. Depois ignorei as mensagens. Até que, em algum momento, simplesmente parei de olhar, mas mesmo no silêncio, eu sentia a pressão, o peso de ser a pessoa errada, a que estava jogando tudo fora. E à noite, quando tudo ficava quieto, aquelas vozes voltavam. E se eles estiverem certos? E se eu estiver cega? E se eu estiver cometendo o maior erro
da minha vida. Esses pensamentos não ficavam o tempo todo, mas apareciam. E eu odiava o fato de aparecerem, porque eu não queria duvidar dele, não queria duvidar da gente. Alguns dias depois, eu finalmente contei tudo para o Rafael. Nós estávamos sentados na sala. A televisão estava ligada, mas nenhum de nós estava realmente assistindo. Eu acho que ele já tinha percebido que havia alguma coisa errada. Eu andava mais quieta, mais distante, mais presa dentro da minha própria cabeça. Eu puxei o ar fundo e simplesmente contei tudo. A ligação do meu pai, o ultimato, o fato de eu ter bloqueado ele, as ligações da minha família. Eu fiquei observando o rosto do Rafael enquanto eu falava. O jeito como a expressão dele foi mudando aos poucos. Não para raiva, não para a defensiva, para uma coisa que doeu ainda mais de vez. Culpa. Desculpa, ele disse. Essas duas palavras me acertaram como um soco no peito, porque aquilo não era culpa dele. E, ainda assim, era ele quem estava pedindo desculpa. Eu não imaginei que fosse chegar nesse ponto. Ele continuou. Eu sabia que podia ser difícil, mas não assim. Ele abaixou os olhos para as próprias mãos, esfregando uma na outra, como se não soubesse o que fazer com elas. Eu não quero ser o motivo de você perder sua família. Foi nessa hora que alguma coisa dentro de mim se partiu, porque eu conseguia ouvir na voz dele aquele medo quieto, aquela crença dolorosa de que, talvez, ele não valesse o preço. Eu me aproximei dele e peguei as mãos dele nas minhas. Você não é, eu disse firme. Isso não é culpa sua. Ele não pareceu convencido. Eu já perdi coisa demais por causa do meu passado. Ele falou baixo. Eu não quero que você perca tudo também. Minha garganta apertou de novo, porque eu entendi o que eu queria dizer. Ele já tinha pago pelos erros dele. Mais do que a maioria das pessoas pagaria. 6 anos da vida. A morte da mãe. O julgamento constante. Os rótulos que nunca desaparecem por completo. E agora? Isso. Eu apertei as mãos dele com mais força. Eu não estou perdendo tudo, eu disse. Eu estou escolhendo o que importa. Ele ergueu os olhos para mim naquele momento, procurando meu rosto como se estivesse tentando ter certeza de que eu falava sério. Eu te amo, eu disse. Palavras simples, mas naquele momento elas carregavam tudo. A escolha, o sacrifício, a certeza. E, pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado, eu vi alguma coisa mudar nos olhos dele. Não era culpa. Não era medo. Era uma coisa mais suave. Esperança. Ele me puxou para um abraço, me segurando com mais força do que de costume, como se tivesse medo de que, se soltasse, tudo pudesse desmoronar outra vez. E por um instante, tudo pareceu bem, como se talvez o amor realmente fosse suficiente. Mas naquela noite, depois que ele adormeceu, eu fiquei acordada, olhando para o teto. O quarto estava silencioso. Lês minha mente? Não. Eu ficava revivendo tudo. A voz do meu pai. Você está cometendo um erro. E eu me peguei pensando. Não se eu amava o Rafael, porque eu amava. Mas se o amor, sozinho, era capaz de carregar o peso de tudo o que a gente estava prestes a enfrentar. Os dias seguintes pareceram irreais, como se eu estivesse vivendo dentro de uma versão da minha vida que eu não reconhecia mais completamente. Por fora, tudo era igual. O mesmo apartamento, a mesma rotina, as mesmas ruas, o mesmo trabalho, as mesmas mensagens automáticas chegando no celular. Mas por baixo da superfície, alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa
permanente e o silêncio dos meus pais não era um silêncio tranquilo, era pesado, do tipo que aperta o peito quando você menos espera. Eu podia estar fazendo qualquer coisa comum, passando café, dobrando roupa, esperando o metrô, atravessando a rua, e de repente aquilo me atingia. Eles realmente se foram. Não fisicamente, não totalmente, mas do jeito que importava. Eles não faziam mais parte da minha vida. E essa percepção não chegou de uma vez só. Ela foi entrando devagar, como uma sombra se espalhando pelo chão, até o momento em que você olha para baixo e percebe que já está parada no escuro. Eu tentei me distrair. Planejar o casamento ajudou no começo. Me dava alguma coisa para focar. Alguma coisa que estivesse andando para frente, em vez de me deixar presa naquele limbo emocional. A gente começou a falar de data, lugar, lista de convidados, buffet, música, lembrancinha, fotografia. Em alguns momentos eu até me peguei sorrindo, imaginando como o dia seria. Mas toda vez que o assunto família aparecia, havia uma pausa, um espaço em branco, como se alguma coisa estivesse faltando e não houvesse nada capaz de preencher aquilo. Você quer convidar seus pais? O Rafael perguntou certa noite, com cuidado, como se já soubesse a resposta, mas ainda assim esperasse que ela pudesse ser diferente. Eu hesitei. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque eu não queria dizer em voz alta não. Eu respondi por fim. Aquela palavra pesou mais do que deveria, e o olhar teu não era alívio, era tristeza. Se você quiser, eu posso conversar com eles. Ele ofereceu. Talvez se eles ouvirem de mim... Não! Eu cortei rápido demais. Depois suavizei a voz. Não vai mudar nada, porque no fundo eu sabia que não mudaria. Aquilo não era um mal-entendido. Não era uma situação que pudesse ser resolvida com uma conversa civilizada ao redor de uma mesa. Era uma crença. Uma linha que meu pai tinha traçado de forma tão nítida que atravessá-la significava perdê-lo. E eu já tinha atravessado. As semanas foram passando. As ligações da família mais distante diminuíram, depois pararam. As mensagens foram ficando menos frequentes até desaparecerem de vez. Era como se a tempestade tivesse queimado tudo e ido embora, deixando um silêncio estranho no lugar. E nesse silêncio, a dúvida teve mais espaço para expirar. Eu não falava muito sobre isso, nem com o Rafael, nem com os meus amigos, porque toda vez que eu sequer pensava em tocar no assunto, eu sentia uma mistura estranha de culpa e defesa. Como se admitir o quanto aquilo estava me machucando fosse, de alguma forma, parecer arrependimento. E eu não estava arrependida. Pelo menos, eu achava que não. Mas à noite, quando tudo ficava quieto e nada me distraía, minha mente voltava sempre para o mesmo lugar. Memórias. Minha mãe na cozinha, me chamando para provar o feijão antes do almoço de domingo. Meu pai me ensinando a andar de bicicleta na rua de trás de casa. Correndo atrás de mim até eu conseguir me equilibrar sozinha. Almoço e família. Natal. Aniversários. Aquelas pequenas cenas que na época pareciam banais e que agora se transformavam em pedaços de uma vida da qual eu mesma tinha me afastado. Eu sentia falta deles. Essa era a verdade que eu não queria dizer em voz alta. Eu sentia falta deles, mesmo depois de tudo. E isso complicava tudo ainda mais. Porque como é que você sente saudade de pessoas que não aceitam a sua vida? Como é que você ama gente que está disposta a cortar você por causa da pessoa que você ama? Eu não tinha respostas. Ainda não tenho. Uma noite, tudo isso finalmente explodiu. A gente estava sentado à mesa, jantando.
Não havia nada de estranho no ambiente. Não era um silêncio desconfortável, era só quietude. Mas eu acho que o Rafael sentiu que alguma coisa estava crescendo dentro de mim havia dias. Ele pousou o garfo no prato e olhou para mim. Você tem pensado demais, ele disse. Não foi uma pergunta. Eu tentei escapar. Só tô cansada. Mas ele não acreditou. Você pode falar comigo, ele disse, com aquela delicadeza que às vezes me desmontava mais do que qualquer insistência. E alguma coisa no jeito como ele disse aquilo atravessou a parede que eu vinha sustentando. Eu sinto falta deles, eu admiti. As palavras saíram antes que eu conseguisse impedir. Eu abaixei os olhos para o prato, incapaz de encarar ele naquele momento. Eu sei que eles estão errados, continuei, com voz mais baixa. Eu sei que eles não entendem, mas eles ainda são meus pais. O silêncio que veio depois foi diferente. Não tenso, só verdadeiro. Quando eu finalmente olhei para ele, o Rafael não estava magoado, não estava ofendido. Ele só parecia compreensivo. É claro que você sente falta deles, ele disse baixinho. Isso não quer dizer que você fez a escolha errada. Mas não parecia tão simples assim. E se quiser dizer? Eu perguntei. A pergunta ficou entre nós, porque eu não estava desafiando ele. Eu estava confessando medo. E se, daqui a alguns anos, eu olhar para trás e perceber que perdi uma coisa que nunca mais vou recuperar? E se esse for o ponto exato em que tudo mudou e não mudou para melhor? Ele recostou um pouco na cadeira, pensando antes de responder. Eu não posso te prometer que isso vai ser fácil, ele disse. Nem que não vai doer por um tempo. A honestidade dele importou, porque ele não estava tentando me vender uma resposta perfeita. Ele só estava sendo real. Mas eu posso te prometer uma coisa, ele continuou. Eu vou passar todos os dias da minha vida te provando que você não errou por ter me escolhido. Meu peito apertou de novo. Não de um jeito ruim, de um jeito que me fez sentir vista, segura e ainda assim incerta. Porque a verdade é que o amor não apaga a consequência. O amor não conserta magicamente relações quebradas. Não desfaz escolhas difíceis. Não devolve o que foi perdido. Ele só dá a você alguma coisa que vale a pena segurar enquanto você aprende a viver com o resto. E é exatamente onde eu estou agora. Presa entre duas verdades. Eu amo o Rafael e sinto falta dos meus pais. As duas coisas existem ao mesmo tempo. As duas coisas são reais. Nós continuamos planejando o casamento. Continuamos andando para a frente. Continuamos tentando construir uma vida juntos. Mas existe uma parte de mim que se pergunta se aquele espaço vazio, onde a minha família costumava estar, vai continuar ali para sempre. Ou se um dia finalmente vai parar de doer. Eu ainda estou tentando descobrir. Ainda estou tentando entender tudo isso. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Me conta nos comentários. E, se quiser acompanhar o resto da minha história, se inscreve no canal.